O que você faz durante o tempo que você está trabalhando que você acredita que mais gera valor para o negócio, ou não você especificamente, mas o que uma pessoa que está nessa posição deveria fazer? Cara, uma coisa que eu faço muito é leitura, assim. Que é um negócio que eu percebo que a maioria das pessoas não faz. Todo mundo, assim, os meus amigos e tal, que estão nesse meio, eles sempre ficam assim, pô, cara, eu preciso arrumar um Lucas pra mim, eu preciso arrumar um Lucas na minha vida. É como se você estivesse tentando chegar num lugar e você tá sem GPS, né? Então você tá ali chutando pra onde você tá indo. Pô, talvez seja aqui, talvez seja ali, aí você pede uma informação, a pessoa não sabe muito bem. Tô sentindo uma indireta aqui. Salve, salve, tô aqui para mais um podcast Arsenal de Mentores. Hoje eu vou entrevistar o meu maior mentor do dia a dia, que é o Lucas. Ele é meu sócio, ele é o CEO da Palur, a nossa aceleradora de negócios. E quando eu tive investidores na minha empresa, eles entraram com uma grana no começo e eles trouxeram o Lucas. E na época eu pensava que o dinheiro ia ajudar muito e o Lucas talvez não tanto, e no final se provou exatamente o contrário. Bem-vindo, Lucas, meu tesouro. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo, é uma alegria ter esse cara aqui no meu podcast. E hoje vamos desvendar os segredos do bastidor de um CEO. Porque assim, todo mundo, assim, os meus amigos e tal, que estão nesse meio, eles sempre ficam assim, pô, cara, eu preciso arrumar um Lucas pra mim, eu preciso arrumar um Lucas na minha vida. E muitas vezes as pessoas não têm muita ideia, assim, do que... Acho que de nenhum ramo, mas o que faz um CEO de uma empresa? Qual que é a tarefa principal que ele tem que fazer e como que é o seu dia a dia de trabalho? O que você gasta o seu tempo fazendo? Primeiro, que o CEO ele vai depender muito da fase da empresa. Né? Então, se você está numa empresa que está começando e você é CEO de uma empresa que acabou de fundar, você tem que fazer tudo. Né? Então, você vai bater escanteio. Mas é isso que você está falando, é uma empresa de, sei lá, 3 pessoas, 5. Isso, exatamente. Imagina, comecei a empresa, sou o CEO, estou começando, então você faz um pouco de tudo. Pô, precisa de alguém para fazer tráfego, precisa de alguém para contratar um vendedor, Então, você faz tudo. Né? Então, você vai evoluindo de acordo com o nível de maturidade. Então, o CEO de uma empresa de capital aberto vai ter um outro nível de trabalho. Mas, basicamente, o que eu entendo que são... que faz parte de todos os CEOs, né? O que faz parte do job description ali, vamos dizer assim. Primeira questão, cultura. Então, definir, proteger a cultura da empresa. Né? Então, pô, será que a cultura está alinhada? As pessoas, elas sabem qual que é a nossa cultura, o que a gente valoriza, o que a gente não valoriza, por que uma pessoa vai ser demitida, por que uma pessoa vai ser promovida. Então, a cultura é super importante, o CEO ser o guardião disso. Contratação de pessoas, né? Então, ele ser a pessoa que vai formar aquela primeira gerência, né? Então, pô, vou trazer um gerente de suporte, vou trazer um vendedor, um gerente comercial, vou trazer um designer que vai cuidar da área de criação, né? Então, ser a pessoa que vai montar esse primeiro time é super importante. Peraí, desculpa te interromper, mas vamos só esse lance da cultura. Pode falar. Como que você faz isso no dia a dia? O que você pode fazer para você promover a cultura de uma empresa? Porque eu vejo que a galera, quando cresce um pouco, fica com essa vontade de fazer a cultura, mas geralmente vira aquele negócio de uns post-it bonito, que você mostra um dia, a missão, visão, valores, mas na prática não rola nada. Como que você faz para ser o guardião dessa cultura? Então, assim, basicamente é você realmente tomar a decisão baseado no que você está falando que são seus valores. Né? Para uma cultura ser uma cultura válida, né? Que não seja essa coisa do... Eu lembro que a Uber, né, no começo, ela falava que integridade era um valor da cultura deles. E, tipo assim, os caras faziam várias coisas para prejudicar os concorrentes. Então, assim, não era um negócio real. Então, assim, você vai promover uma pessoa, isso precisa ser valorizado que a pessoa está alinhada culturalmente. E no processo seletivo também é a mesma coisa. Para demitir uma pessoa, se ela está contra a sua cultura. Então, sei lá, você precisa trabalhar bem em equipe. Pô, às vezes você vai ter o Romário. Cara, o cara joga muito, consegue fazer tecnicamente o negócio muito bem, mas ele não joga bem em equipe. Então, culturalmente, essa pessoa precisaria ser tirada da empresa. Né? Então, você precisa estar sempre tomando as decisões efetivamente com base na cultura. E aí você precisa gastar um bom tempo com as lideranças, principalmente, para definir qual que vai ser a cultura. O que vocês vão defender? Né? Então, pô, a gente vai defender baixo custo. Então, cara, as decisões são CS. Então, se alguém está voando de executiva e isso não faz parte da cultura, isso precisa ter algum tipo de sanção, entendeu? Senão vira paisagem, né? Então a cultura é como realmente você toma as decisões. E quando você não tá lá, as pessoas precisam tomar a decisão e falar, cara, não vou de executiva porque faz parte da nossa cultura ser uma empresa que se preocupa com os custos, que não vai gastar mais do que deveria, né? Então as pessoas precisam viver na pele o que acontece ali, o que está sendo promovido como cultura. Tô sentindo uma indireta aqui. Que eu sempre quero viajar de executivo. Não, foi só um exemplo. O que mais? Bom, aí depois você estava falando de gastar muito tempo para formar o time. Essa primeira gerência. Então o CEO, ele vai, com base nessa cultura que ele entendeu quais são os critérios importantes, ele vai começar a trazer as primeiras pessoas. Né? Então, pô, vou trazer o gerente de suporte, vou trazer o gerente comercial.
E aí ele tem esse papel de dividir essa cultura. Então a cultura ela começa de cima e vai para baixo, né? Então o restante da empresa precisa receber essa cultura. Então o CEO tem um papel de trazer essas pessoas, treinar essas pessoas, né? Liderar efetivamente essas pessoas para que realmente essa empresa consiga ir onde ele tá mirando, né? Então um outro papel importante do CEO é colocar qualquer visão para onde a gente está indo efetivamente, né? Então, onde a gente quer chegar, quais são os nossos objetivos, quais são os números, né? Então fechar desde uma parte mais intangível, do tipo, queremos ser a maior empresa de computador do mundo, queremos ser o maior influenciador de finanças do Brasil, queremos ser, né? Então tem uma visão mais inspiracional, quanto uma questão de definir qual que é o meu budget esse ano, onde a gente está indo nos próximos 3 Qual anos. que é o quê do budget? Onde é meu budget esse ano, então quanto que eu vou faturar esse ano, quanto que eu vou gastar esse ano, quanto custa a minha equipe, quanto eu vou gastar de tráfego, quanto sobra de lucro, né? Ter essa meta, efetivamente. Então o CEO tem um papel de organizar, né? E definir junto com as áreas qual que é seu orçamento e tudo mais. E outra parte super importante, principalmente para quem está no começo, que o CEO é o guardião do caixa ali. Ele precisa garantir que a empresa continue. Caixa é basicamente o oxigênio da empresa, né? Então se você não tem dinheiro e você não é uma empresa que fica captando e fazendo rodada, como é super comum nos Estados Unidos, você precisa ser alguém que proteja esse dinheiro, né? Então, desde o começo, mesmo antes de ser o CEO da empresa, eu sempre fui a pessoa que ficava olhando o caixa. Quanto que a gente tem? Dá pra gente fazer esse investimento? Dá pra trazer essa pessoa? Justamente pra gente poder controlar, pra saber se a gente, no mês que vem não posso pagar mais o salário. Seria uma coisa que quebraria a empresa, né? Imagina, eu chego pro Facebook, não posso te pagar, ele vai cortar tudo, né? Não tem opção, né? Então, eu diria que o CEO, ele tem pra mim, esses 5 papéis. E aí tem alguns tipos diferentes de CEO, né? Então tem às vezes o CEO que é o cara mais de produto, né? Então a pessoa que manja pra caramba de produto e que é a pessoa que está desenvolvendo coisas novas, está trazendo coisas novas. Você tem às vezes um Essa CEO... pegada meio Steve Jobs. Meio Steve Jobs. Então, sei lá, o JP é um cara que eu vejo muito de produto. É um cara que está sempre trazendo soluções e tudo mais, inteligência artificial. JP da Hotmart, né? Isso, exatamente. Você tem às vezes um CEO mais vendedor, né? Então, uma pessoa muito boa vendedora. Tem uma série que chama The Dropout, que conta a história da Elizabeth Holmes, que ela fundou uma empresa chamada Theranos, que ela falava que ela conseguia com um exame, ela furava seu dedo, pegava uma gota e conseguia fazer vários exames com uma velocidade incrível e tudo mais, e ela captou não sei quantos bilhões, um valuation gigantesco, depois descobriram que era tudo uma farsa, né? Então ela conseguiu só sendo uma ótima vendedora e ficava enganando um pouco os investidores. Vendendo fumaça. Vendendo fumaça, mas ela conseguiu captar lá com valuation bizarro. Falaram que ela era a nova Steve Jobs e tudo mais, mas na verdade depois perceberam que ela era uma baita vendedora efetivamente. Ela não estava executando efetivamente. E aí você tem o terceiro CEO, o terceiro tipo de CEO, é um CEO mais de operações. Uma pessoa ou mais voltada do financeiro, né? No meu caso, eu trabalhei no mercado financeiro por 6, 7 anos. Antes de vir o mercado digital, né? Então eu trouxe muito essa questão do mercado financeiro, de olhar o orçamento e tudo mais. Então eu diria que esses são os 3 tipos mais Você é um cara mais focado em operações, você diria? Diria que sim. Que até pela minha origem, pela minha inclinação natural e tudo mais, acaba eu sendo uma pessoa mais focada nessa parte de operações, efetivamente, e na parte financeira também. Tá. E se você fosse dar um exemplo, assim, que nem você falou, o papel do CEO é falar para onde a empresa está indo e tal, né? É alinhar a galera. Por exemplo, nossa empresa, para onde a nossa empresa está indo? Tá, vamos lá. Você diz a Palur ou da Craft? A Palur. Pensando em visão, assim, pode falar das duas. Vamos lá. A Palur, eu enxergo assim, a gente está no movimento de depender menos de experts, né? A gente trabalhou muitos anos com o Gustavo Cerbasi, que é um dos maiores especialistas de finanças do Brasil, e ele, em 2022, ele decidiu que ele não queria mais continuar com o nosso projeto e tudo mais, porque ele estava fazendo outras coisas. E ali foi uma hora que a gente acendeu uma luz amarela no sentido de a gente precisa montar um negócio que não seja expert dependente, né? Então, um dos objetivos, uma das visões era como é que a gente consegue tornar o nosso negócio menos frágil, né? Porque ali, se isso tivesse acontecido em 2016, 2017, a gente teria quebrado ou teria que começar praticamente do zero, né? Então, com custo fixo e tudo mais. Então, um dos objetivos importantes era a gente conseguir não depender de uma única pessoa, né? Então, eu brinco que chama o bus factor, né? Se aquela pessoa for atropelada, o negócio não pode parar, né? Então, você pensa hoje, sei lá, na Microsoft, não depende da pessoa que está tocando efetivamente. Se ele for atropelado, vai ter uma outra pessoa que talvez não toque tão bem, mas que vai continuar porque não depende de uma única pessoa. E no mercado digital, isso é muito comum, né? Porque é natural, as pessoas é muito mais fácil de começar, é muito mais barato, as pessoas se identificam muito mais com outras pessoas. Então, um dos objetivos é que a gente conseguisse já
criar várias fontes de receita que não fossem independentes de uma única pessoa, ou de 2 pessoas e tudo mais, e ter essa diversificação. E hoje a gente tem um portfólio com 13 empresas investidas, que a gente é sócio. Então, assim, hoje a gente já consegue depender menos do nosso esforço e do nosso esforço direto, e também ser uma coisa mais despersonalizada. Então, a gente tem uma diversificação um pouco maior, que torna o nosso negócio menos frágil, né? Então, um dos objetivos era que a gente tivesse um negócio menos frágil no sentido de... Mas isso não seria mais um modelo de negócio do que uma visão? Eu acho que faz parte do... É um modelo de negócio, sim, mas ele faz parte da visão de que queremos ter um negócio menos dependente, né? Então, eu acredito que isso faz... Era um objetivo que eu tinha lá atrás, de, tipo, como é que a gente consegue ser mais forte, né? Ou como o Taleb fala, antifrágil, né? Você precisa ser menos disposto a, se acontecer uma coisa muito ruim, você acaba com o seu negócio, né? Como aconteceu, por exemplo, com Fukushima, né? Pô, veio lá o maremoto e você teve aquele problema que eles não estavam preparados, né? Então, meu pensamento foi como é que a gente diversifica isso. E assim, a gente tá também, eu diria que na Craft, qual que é a nossa visão? Hoje a gente já tem um dos maiores masterminds do Brasil, né, que é a Craft Black. Então a gente já tem lá mais de 100 pessoas e o objetivo é que a gente consiga manter a qualidade, mas tendo um limite de pessoas que esteja lá dentro, né? Então hoje a gente tem lá o nosso limite de 120 pessoas e não queremos passar disso justamente para manter uma qualidade, uma proximidade e ainda ser um celeiro para a gente encontrar novas empresas que a gente possa de alguma maneira virar investidor ou virar sócio, enfim. Porque assim a gente consegue retroalimentar o nosso sistema, né? Nosso ecossistema ele depende dessa originação de novas boas empresas para a gente trazer para dentro do nosso grupo, que aí a gente consegue ajudar essas empresas a crescerem através da aceleração, né? Então, eu diria que essa foi a visão que a gente tem. Certo. Beleza, aí você falou assim, então primeiro o trabalho da pessoa é montar a equipe e tal, não sei o quê. Vamos pensar numa pessoa que tem uma equipe ali de 5, 7, 8, 10 pessoas e que essas pessoas já fazem a parte tática ou operacional da coisa. E aí, a partir do momento que já foi suprida essa parte operacional e tática, o que você faz no seu dia a dia? O que é o papel do CEO no dia a dia? Tipo, o que você faz durante o tempo que você está trabalhando que você acredita que mais gera valor pro negócio? Ou não você especificamente, mas o que uma pessoa que está nessa posição deveria fazer? Assim, a pessoa que tem 5, 10 pessoas, provavelmente ela ainda vai estar muito na operação. Ela vai precisar estar no dia a dia ali para tocar. Aí vai depender, será que essa pessoa é um puta vendedor? É o CEO vendedor? Então essa pessoa vai ter que continuar vendendo, vai participar das calls e tudo mais, vai achar investidor, vai contratar novas pessoas. Então assim, vai depender um pouco do que a pessoa faz, mas provavelmente eu apostaria que essa pessoa ela vai ter que estar no dia a dia. Então alguma parte das funções ela vai ter que tocar. Então, eu sou o vendedor, ou não, eu sou o cara que desenvolve, eu sou o desenvolvedor e CEO da empresa. Estou colocando a missão, mas eu também faço os programas, enfim. Vai ter que estar com a mão na massa de alguma maneira. Vai ter que estar com a mão na massa, efetivamente. Então, hoje, assim, meu dia a dia, ele tem muito menos mão na massa no sentido de fazer a operação rodar, né? Então, o que eu faço hoje, né? Hoje eu faço, uma parte do meu tempo é dedicado à mentoria, né? Então, hoje a gente tem lá a Craft Blue. Que a gente divide as mentorias na Craft Blue. Então metade das quais sou eu, metade você, né? E acho que, assim, isso foi bem interessante eu ter começado assim a participar mais das mentorias e tudo mais, porque eu fazia de uma maneira muito mais não perene, né? De uma maneira muito mais intercorrente, tal. De vez em quando eu mentorava e tal, mas ter essa frequência de acompanhar a mesma pessoa várias e várias vezes, ver a evolução, entender quais são os gargalos. Acho que foi um negócio importante ali para eu conseguir entender cada vez mais os nossos avatares ali, nosso público comprador, efetivamente, até para poder pensar em soluções para realmente ajudar ali, né? Então, hoje uma parte do meu tempo é dedicada a isso. Eu acompanho ainda a parte financeira, né? Então, tanto a nossa parte quanto a parte das empresas investidas, né? Eu estou nesse processo de padronizar cada vez mais para a gente poder realmente comparar a evolução, comparar o orçado versus realizado e tudo mais. Então, a gente está nesse processo. É um processo... Qual que você acha que o que você acha que prejudica as empresas não ter essa visão real time do dinheiro? Porque eu percebo, cara, que quase ninguém tem isso, né? No digital. Sim. O que você acha que atrapalha isso? Cara, por que as pessoas deviam levar isso mais a sério? É como se você estivesse tentando chegar num lugar e você está sem GPS. Né? Então você está ali chutando para onde você está indo. Talvez seja aqui, talvez seja ali, aí você pede uma informação, a pessoa não sabe muito bem. Né? Então, assim, se você quer ter realmente uma clareza de, você tem um orçamento, esse ano, em janeiro, a gente deveria faturar tanto, deveria gastar tanto,
né, você tá brincando de jogar de empreendedorismo. Né? Você não tá realmente tocando no negócio de uma maneira séria, na minha visão. Uhum. Né? Então, se você ainda não olha... E assim, acho que isso é um negócio que a gente faz desde o primeiro mês. Né, cara, quanto gastou, quanto faturou, quanto pagou de imposto, quanto pagou de tráfego, quanto pagou de pessoal. Não precisa ser um negócio complexo, né? Uhum. Não tô defendendo complexidade. Eu tô Pelo defendendo... contrário. Eu tô defendendo o mais simples possível, cara. Uma planilha de Excel, faturamento, imposto, gateway de pagamento, pessoal, aluguel, tráfego, todos os seus custos, quanto sobra. Cara, isso é o mínimo que você deveria ter para você olhar o seu negócio. Assim, sem isso, você tá dirigindo às cegas, assim, tipo, você tá dirigindo com uma venda nos olhos e torcendo para dar certo. E eu acho que, assim, isso funcionou por muito tempo. Essa é a gestão da esperança. É a gestão da esperança, exatamente. Você joga o papel para cima e fica torcendo para ganhar a Mega Sena. E, assim, acho que isso foi muito comum, né? Ainda é, infelizmente, mas acho que está mudando justamente porque o mercado está amadurecendo. E o mercado está se tornando mais difícil. Né? Então, assim, quando você investia 100 mil e faturava 1 milhão direto, cara, assim, sobrou dinheiro, tem 500 mil no caixa, está tranquilo, você não precisa olhar. Agora, quando você investe 100 e fatura 300, aí você tira imposto, tira a plataforma, tira a sua equipe, tira não sei o que, e sobra 50. Mas na verdade acho que mudou, é que o risco aumentou muito, porque as pessoas que investiam 100 para faturar 1 milhão, hoje em dia investem 1 milhão para faturar 3 milhões. Ou seja, estão fazendo mais dinheiro, mas o risco está bem maior. Exatamente. Então, assim, você não ter controle disso, pra mim, é jogar dado, né? Beleza, então, ó, mentoria, financeiro, o que mais? Cara, esse ano um dos objetivos é produzir conteúdo, então tô aqui gravando um podcast, Pô, aí então sim. isso vai virar corte E aí. cobre aí, que ele disse que vai fazer 250 treinos. Hoje, por exemplo, não postou, fiquei lá esperando. Mas hoje eu fiz, você viu? Coloquei. Depois depois você colocou. Eu fiz bike hoje. Meia horinha de alta intensidade ali pra dar uma melhorada no VO2 máximo. Então tem algumas metas aí, meditar todos os dias. Tô há 1.600 dias seguidos. Caramba. E 250 treinos também. Cara, uma parada que é um diferencial seu é esse lance da consistência. Você sempre foi consistente, assim, desde que você é criança, adolescente. Como que você acha que uma pessoa pode desenvolver mais a consistência e como que você acha que isso te ajuda nos seus resultados? Cara, no fim eu acho que é um dos grandes... Assim, eu não acho que eu sou tão consistente quanto você tá falando. Pô, 1.600 dias meditando. Acho que depois do Buda, assim, deve ter tido mais uns 3 e você, pô. Então vamos lá, o que eu faço efetivamente, assim? Meditar eu sempre tento fazer o máximo possível logo depois que eu acordo. Justamente para não ter essa discussão consigo mesmo. Do tipo, não, você faz de tarde. Por incrível que pareça, é muito mais difícil eu meditar no final de semana do que durante o dia de semana. Porque dia de semana eu sei que eu preciso meditar ali. Tipo assim, porque daí começa, né? Pô, pega o WhatsApp, não sei o que aconteceu, pessoal, trabalho. Tem que fazer academia naquele horário, tem almoço, tem não sei o que. Né? Então, de dia de semana você tem a impressão de que, pô, tem o dia inteiro. Eu posso meditar 3 da tarde, posso meditar. Mas eu geralmente tento, cara, acordei, tem um escritório do lado do meu quarto, vou pro escritório, medito, pelo menos dali uns 10 minutos, e faço o que eu tenho que fazer. Aí vou tomar café, etc. Né? Então, assim, eu acho que você tentar fazer o mais rápido possível, né, para você seu cérebro não começar a criar desculpa, não, depois você faz, hoje você tá cansado, hoje você dormiu pouco, não sei o quê. Tentar negociar o mínimo possível, né, então, sei lá, alimentação, né, então, pô, tem uma preocupação com o que eu vou comer, né, então tem uma dieta ali, tipo, pô, eu sei que eu almoço todo dia a mesma coisa. Não requer esforço. Porque eu já, tipo, já tá dado pro meu cérebro que, cara, meu almoço é a mesma coisa, é arroz, feijão, frango, brócolis ou cenoura. É isso que eu como todos os dias no almoço, assim. Beleza, de vez em quando, vou sair, não sei o que e tal, mas o meu normal quando eu tô na minha casa é sempre comer isso, né? Então, pra mim é o jeito que funciona, assim, você tentar não ficar discutindo, pô, hoje eu mereci um hambúrguer, não sei o que, né? Então, eu acho que isso é útil em todo o resto da minha vida, porque, cara, meditar é um negócio que eu sei que faz muito bem pra mim. Então, e no trabalho, o que você acredita que você é muito consistente e ajuda muito no resultado? Cara, uma coisa que eu faço muito é leitura, assim. Que é um negócio que eu percebo que a maioria das pessoas não faz, né? Então, assim, eu leio bastante. Ano passado, acho que só no Kindle eu li uns perto de 30 livros. E eu consigo ler por... Tipo, ontem eu fiquei lendo pra caramba. Eu tô lendo aquele Outlive, que é um livro grande, tem 630 páginas. Eu devo estar ali na 300 e pouco. Então, é um livro que basicamente eu comecei ontem ou anteontem. Então eu consigo
ficar bastante... Claro, se for um livro chato e tudo mais, aí, né? Aí eu não vou querer ler. Pô, só que tá muito mal escrito e tal. Mas esse é um livro legal e, cara, me interessa e tudo mais, né? Pô, como é que você consegue viver mais com qualidade de vida, etc. E tendo uma... É do Peter Atita, né? É. É Atita que fala, ou Atita? Eu acho que é Aisha. Aisha. Bom, enfim, não sei. Eu sei que ele é amigo do Tim Ferriss. Sim, eu estou ligado. Eles foram ele conta no livro que eles foram pra Ilha de Páscoa, que eles descobriram lá teve um medicamento, enfim, alguma coisa lá que foi descoberta lá, e eles foram lá como uma homenagem, ele conta que o Tim Ferriss estava lá também. Então, assim, a questão da leitura, né, ajuda muito no trabalho, porque isso traz referência, traz outras coisas. Por exemplo, quando eu comecei a fazer tráfego, né, que vocês falaram, a gente quer que você aprenda tráfego, que você toque o próximo lançamento. Eu tinha mais ou menos 6 meses ali pra aprender efetivamente do zero, né? Então, assim, eu, cara, estudava, comprava os cursos e ficava lá estudando. Cara, prestei a certificação do Google Ads, né? Então, na época eu passei. Tirei, sei lá, 90 e poucos %, foi super alto. Então, acho que essa capacidade de, tipo, essa disciplina e tudo mais ajuda muito nesse negócio. Cara, você precisa aprender esse negócio rápido. Então, beleza, eu vou fazer o máximo possível, vou ficar no final de semana vendo o curso de Google Ads, depois de Facebook, depois de SEO, depois qual for a próxima coisa que eu tenho que aprender, né? Então, essa capacidade de aprendizado foi muito útil, né? Principalmente olhando em retrospectiva, porque hoje eu consigo debater com o André, que é nosso gestor de tráfego, de igual para igual, né? Não é... Dificilmente ele vai chegar para mim e vai falar um negócio que é uma puta groselha, até porque eu vou saber que ele tá falando, cara, isso aqui não faz sentido nenhum que você tá falando. Então assim, você diria que é financeiro, estudar, fazer mentoria com outras pessoas, conteúdo, criar conteúdo esse ano, né? Então... E a parte de liderança com as pessoas, como que você faz hoje? Ou como que você acha que as pessoas deveriam fazer e tal? Cara, basicamente, assim, como é que eu acredito? Hoje eu tenho menos gente se reportando direto a mim, né? Então, Uns 5. Direto, perto disso. Então, assim, reunião geralmente, aí depende muito da senioridade, da necessidade, mas são reuniões geralmente semanais ou quinzenais, né? De acompanhamento, de checkpoint, para entender se... Então, e como que rola uma reunião de acompanhamento, assim? Tem um padrão ou é uma coisa mais... Não, vai depender muito da pessoa, efetivamente, do que está acontecendo. Estamos com evento do Novo Mercado ao vivo. Então, cara, é quase um checklist, precisamos definir isso. Ou é uma coisa, beleza, é mais coisa do dia a dia, a gente vai falar sobre carreira, onde você se enxerga e tudo mais. Então, é uma coisa muito modular e bem personalizado realmente a como está a pessoa, assim, o que eu vou trazer de importante efetivamente. Então, desde uma coisa um pouco mais tática, cara, precisamos melhorar, produzir mais conteúdo, fazer isso aqui, ou até uma coisa, cara, onde você se enxerga e tudo mais, né? Então, vai depender bastante do momento, da pessoa e tudo mais, e do que está acontecendo ali para a gente conseguir discutir os problemas na hora certa. Uma coisa que eu acredito que a gente fez muito bem foi não ter um turnover muito grande. Tanto que essas pessoas que estão com a gente hoje aí são pessoas que estão com a gente há muitos anos, a maioria. Né, das pessoas que estão em posições de liderança. Quando as empresas são menores, que você não consegue ter um plano de carreira, assim, efetivamente, que você não consegue falar pro cara, presidente 10 pessoas, você não vai pro cara, você entrou aqui, depois vai ser gerente, depois diretor, depois VP, depois não sei o quê. Mesmo a nossa empresa, que tem um tamanho razoável, não tem esse tipo de projeção de carreira. Como que você acha que é o melhor jeito de você reter os talentos? Uma projeção óbvia seria você ter separação de júnior, pleno e sênior. Né? Então, a pessoa, contratei um designer, comportamentalmente bom, tá alinhado com a cultura, mas ainda não tem uma visão tão boa e tudo mais, você vai treinar essa pessoa para que ela desenvolva esse olhar, por exemplo. Então vai fazer uma thumb, ela vai entender como funciona o YouTube, o que chama atenção, como que aumenta o CTR. E aí você começa a criar, eu preciso que você faça isso para você virar um pleno. Né? Então você começa a dar tarefas para essa pessoa para você oferecer realmente o próximo passo. E aí você fala, para você... Então é dar clareza para a pessoa onde que ela precisa chegar para que ela tenha algum tipo de melhoria na carreira dela. Exatamente. Então, para mim, esse seria o primeiro passo. Você criar esses checkpoints do tipo, então um gestor de tráfego, por exemplo, cara, você sabe fazer Google Ads? Você sabe fazer Facebook Ads? Então eu quero que você aprenda em 3 meses a fazer Google Ads. Então você precisa saber subir campanha, otimizar, ver o que está dando certo, o que está dando errado, me dar feedback. Né? Então você cria quais são os objetivos que você quer ter e essa pessoa precisa chegar.
Se ela não chegar, você vai no meio do caminho e falar, cara, ó, passou 1 mês e meio, você ainda não consegue subir campanha, você não consegue otimizar, você só consegue fazer análise, por exemplo. Então, ó, eu preciso que você continue melhorando isso. E aí você consegue, no mínimo, entregar para a pessoa um plano, tipo assim, qual que é o mapa para você ter, mesmo que você não vá virar um gerente efetivamente, que você consiga ter um aumento de salário, que você consiga ter uma bonificação melhor. Né? Então, você criar ter um pouco de clareza desses próximos passos. Acho que esse é o caminho interessante. O segundo é você realmente, a pessoa é tão boa que aí você vai transformar essa pessoa num, sei lá, num COO, numa pessoa, num CTO, enfim, num C-level efetivamente. Mesmo que seja uma empresa pequena, você pode criar um plano para que essa pessoa realmente vire uma peça-chave ali da empresa e que você vá desenvolvendo essa pessoa até que ela consiga assumir essa responsabilidade maior. Né? Então, vou pegar aqui um gerente de projetos, ele vai virar o nosso CEO, enfim, vou pegar o financeiro e vai virar o CEO da empresa, né? Então você vai criando esses próximos passos, mas obviamente que isso não é uma coisa simples de se fazer, né? Claro. Agora, você ter o Junior, Pleno e Senior é uma coisa muito mais simples, mais claro de fazer. Show. Cara, a gente está nesse mercado de mentorias, desde 2017, você me acompanha desde que a gente começou e aos poucos você foi dividindo esse papel comigo, tanto na Craft Black, nos eventos presenciais, mentorando a galera, com muitas coisas que eu acredito que você sabe melhor que eu encaminho meus mentorados para você. E agora, de fato, oficialmente, a gente divide ali as entregas das mentorias na Craft Blue. E eu acredito que o índice de satisfação das pessoas está aumentando, porque em vez de eles receberem só a minha visão, eles recebem a minha visão e a sua, que muitas vezes é complementar. E eu acredito o sucesso da nossa empresa, inclusive, a isso. E eu queria saber de você, cara, como que tem sido essa experiência para você? Como que você acha que o que você precisou para você desenvolver essa sua capacidade de mentorar as pessoas e o que você vê de diferença grande entre as pessoas que têm uma mentoria e das que não têm? A diferença de quem tem mentoria ou não? De quem faz mentoria para quem não faz, né? De quem compra uma mentoria. O resultado na vida delas. Então. Sim. Bom, então vamos lá. Como que eu acho que eu melhorei na questão da mentoria, né? Primeiro, assim, te acompanho há muito tempo. Então, já participei de várias calls e tudo mais, você mentorando as pessoas, seja presencial, seja online. Então, tá aprendendo isso foi super importante, né? Tá vendo como você fazia e, de alguma maneira, replicando isso. O segundo ponto, eu acho que você tem também, que é uma questão mais generalista. Né? Então, justamente por eu ter feito um pouco de tudo, primeiras vendas eu ligava para as pessoas, né? Fiz tráfego, fiz CRM, fiz parte de operações como um todo, entendo razoavelmente de tecnologia, né? Então eu consigo, de certa maneira, navegar em várias questões. Então, não sou uma pessoa que só sabe de gestão efetivamente. Né? Já fui estrategista, já fiz várias estratégias de lançamento. Né? Então isso acaba me ajudando no sentido de dar o repertório, o arsenal ali para conseguir ajudar a pessoa. E se eu não for a pessoa certa, às vezes tem coisa, obviamente, que eu não vou saber, eu vou direcionar para alguém que saiba. Então eu preciso... Como que eu contrato o vendedor, não sei o quê, então posso direcionar para a pessoa do nosso comercial para que ela dê essa direção, efetivamente. E aí, eu acho que a questão de fazer ou não mentoria, né, o que eu percebo? A gente tem 2 avatares normalmente ali na Blue, né? Então tem as pessoas ali que já estão fazendo seus lançamentos, que já tem um produto, que a coisa está funcionando, e tem as pessoas que estão começando também, né? Então, já tenho aqui meu Instagram, quero começar a monetizar isso, né? E acaba que as dores são um pouco diferentes dos 2 grupos, né? Então, para quem já está com resultado ali, com os faturando 100 mil, 200 mil, 300 mil para o lançamento, geralmente, cara, às vezes um pequeno ajuste, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo de um caso que aconteceu esse ano, efetivamente. Então, um dos nossos mentorados, eles vendiam um produto de assinatura, só que eles vendiam um produto de assinatura mensal. Né? E eles não sabiam muito bem como é que era o churn, que é a quantidade de pessoas que sai a cada mês do produto deles, né? Então, sei lá, você começa com 100 pessoas no mês seguinte você tem 70, então você tem um churn ali de 30%. Então, se você tiver 30% de novo, você já vai cair ali para 49%, né? Então, você vai caindo. Eu falei, acho que uma coisa interessante para vocês seria, por exemplo, mudar para uma assinatura anual, porque o churn do anual, mesmo que você tenha 70% de churn no anual, você ainda vai ter um faturamento muito maior, porque você vai ter essas pessoas por um ano, pelo menos, né? E isso fez uma baita diferença, justamente porque ele já estava num nível ali que um pequeno ajuste, que foi simplesmente a mudança do mensal para anual, fez com que o faturamento aumentasse muito, né? E também outra coisa interessante é a pessoa que está começando, que ela tem o direcionamento correto, né? Então, geralmente, as pessoas elas têm uma visão
que eu acredito que seja errada, né? Então, pô, tô começando e tudo mais, a pessoa geralmente quer começar com um produto muito barato. Então, ela não tem audiência, ela não tem autoridade ainda no digital, às vezes a pessoa tem no offline, pô, sou um bom vendedor, sou um bom gestor, sou um bom treinador, tô começando no digital, e aí a pessoa quer começar com um produto barato, né? Então, esse é um erro muito, muito comum que a gente percebe, principalmente. Erro clássico. Um erro clássico. A gente pode gravar esse vídeo. 5 erros clássicos do digital. Boa, é um belo vídeo. Então, assim, o que a gente geralmente recomenda para essa pessoa é que ela comece com um produto mais caro. Como é que eu consigo cobrar um preço mais caro para que já seja financeiramente interessante? Pô, então eu comprei um negócio de 5 mil, de 8 mil, de 10 mil. Se eu tiver 10 pessoas pagando 10 mil, já são 100 mil reais. Agora, se você faturar 100 mil reais vendendo um produto de 50 reais, é muito difícil. Justamente porque a pessoa não tem audiência ainda, não tem autoridade, às vezes ela não sabe ainda produzir conteúdo, o que precisa fazer, né? Então, acho que é um pouco de começar com o pé direito, efetivamente, justamente porque a gente já viu esses erros várias e várias vezes, a gente acaba percebendo isso mesmo com mais distância, a gente consegue entender ali e baseado em tudo que a gente já passou, nesses 8 anos mentorando e acompanhando o mercado dentro dele, efetivamente, acho que isso ajudou com que a gente construísse esse arcabouço que é super útil, assim, efetivamente. Certo. E pensando nas pessoas que não gostam de aparecer como você e que estão começando assim no Coloquei digital. isso até aqui no podcast. Sim, mas você tá fazendo uma força para fazer isso, né? E demorou um tempo até que você eventualmente aparecesse. Claro. E pensa assim nas pessoas que ainda não se convenceram, né, de aparecer e que isso faz diferença pro negócio, que eu acredito que é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Mas para quem assim quer trabalhar mais nos bastidores e está começando, qual que você acha que é o melhor caminho para a pessoa começar? O que você diria se você estivesse começando hoje? Eu acho que assim, o primeiro passo é um entendimento da própria pessoa. Então, por exemplo, né? Então, eu tenho um perfil mais analítico. Eu trabalhei 6 anos no mercado financeiro antes de vir para o digital. Então, assim, quando eu comecei a aprender tráfego, foi muito rápido. Justamente porque eu tinha uma certa facilidade, que se eu tivesse, por exemplo, fazendo copy, que é uma coisa que eu tenho muito mais dificuldade, minha curva de aprendizado teria sido muito maior, né? A gente nunca teria... Meu primeiro lançamento fazendo tráfego, a gente investiu R$1 milhão. Né? Então, assim, eu não teria coragem de botar na minha mão e falar, ó, você tem 6 meses para aprender copy, escreve nesse lançamento de R$1 milhão. Mas no tráfego claro, não estava confortável com a situação, porque obviamente tinha uma responsabilidade e tudo mais. Então, o primeiro passo é você entender sua inclinação natural. Né? Então, você é uma pessoa mais analítica, uma pessoa que, olha os números, tem uma baita atenção, consegue pegar uma planilha e mesmo com 50 linhas, você consegue ali entender, pegar os padrões e tudo mais. Isso indica que você pode ser um bom gestor de tráfego, por exemplo. Então, assim, tem algumas características. Se você quer entrar, por exemplo, como suporte, então você precisa ser uma pessoa que tá tudo bem fazer várias vezes a mesma coisa. Então, sei lá, você vai responder e-mail, você vai ter que responder 50 vezes o mesmo e-mail. Né? Então, precisa ser uma pessoa que tem essa capacidade, que tem essa característica comportamental efetivamente. Então, assim, o primeiro passo é você se conhecer. Então, tem desde testes comportamentais, você pode fazer, DISC, o PI, o Enneagrama, enfim, que vão te dar um pouco dessa diretriz. Né? Acho que isso vai te ajudar, né? Se você não tem esse autoconhecimento de saber o que você faz um pouco melhor, né? Então, porque necessariamente alguma coisa você vai ter que fazer um pouco melhor. Mesmo se você faça tudo mal, alguma coisa vai se destacar um pouquinho ali, né? Então, o primeiro passo seria você se conhecer. O segundo passo é você entender um pouco do nosso mercado. Quais são as posições, efetivamente, desse bastidor? Né? Então, eu vou falar algumas aqui. Você pode ser gestor de tráfego, você pode ser copywriter, você pode ser estrategista, você pode ser suporte, você pode ser vendedor, você pode ser um gerente comercial, você pode ser um gestor de projetos. Então, assim, você tem uma gama de possibilidades. Você pode ser designer, editor de vídeo, enfim, tem outras possibilidades. Mas você precisa entender como funciona o nosso mercado. Então, dentro dessas possibilidades, o que se encaixa melhor com a minha personalidade, com as minhas características. Então, eu buscaria alguma coisa que tivesse relacionado efetivamente. Né? E aí também entender um pouco da possibilidade de crescimento, de quanto dá para faturar, de quanto dá para ganhar. Por exemplo, um ótimo copywriter naturalmente vai ganhar melhor do que um ótimo suporte. Essa é uma média, né? Você pode ser um ótimo suporte e ganhar mais do que um copywriter mediano, mas um copywriter incrível, ele é super raro no mercado. Né? Então, naturalmente, você precisa entender também até onde esse negócio chega. Né? Então,
onde estão os ganhos assimétricos. Então, eu tentaria entender primeiro um pouco do mercado, um pouco da minha personalidade, das minhas características comportamentais e potencial de crescimento das áreas, para entender, dentre as possibilidades, o que faria sentido eu focar efetivamente. Beleza. Cara, queria te agradecer por você ter vindo aqui no podcast. Pô, foi um prazer. E espero que você volte muitas vezes, pelo menos aí uma vez a cada 6 meses. Boa, tamo junto. Vamos fazer uma assinatura semestral pro Lucas estar aqui. Valeu, gente.